Nossa reflexão de hoje é baseada em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5 até o versículo 15. Vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Hoje nós vamos falar sobre como fazer oração. O capítulo 6 inaugurou uma nova etapa no discurso de Jesus, no Sermão do Monte. Uma etapa em que ele trata de algumas questões práticas relativas à vida religiosa, como atos de misericórdia, como as orações, como o jejum. Vimos na semana passada o ensino de Jesus sobre como dar esmolas. Ele nos ensinou que nós devemos praticar atos de misericórdia de forma voluntária e de forma secreta, não buscando o reconhecimento das pessoas, nem a admiração delas, e também ignorando para nós mesmos, né, as nossas ações que fazemos para o bem do próximo. Agora, nesse trecho que nós acabamos de ler, do versículo 8 até o versículo 15, Jesus fala de uma das práticas mais fundamentais e essenciais da vida do servo de Deus, que é um meio de graça. É, é algo que Deus nos dá para nos comunicar bênçãos, para nos fazer experimentar a intimidade do Senhor. E isso é a oração. É sobre isso que ele nos fala nessa segunda parte do capítulo 6. A oração, mesmo tendo sido, mesmo sendo um meio de graça em que Deus nos abençoa por meio dela, infelizmente a oração pode ser um instrumento para a busca de prestígio e admiração por parte das outras pessoas dentro de uma comunidade religiosa. Jesus, nesses versos iniciais, do versículo 5 ao versículo 8, Jesus orienta como deve ser a oração dos seus discípulos. Alguns princípios básicos para que eles possam fazer uma oração que agrade a Deus. Depois, do versículo 9 ao versículo 13, Jesus nos apresenta um modelo de oração. E por fim, no versículo 14, no versículo 15, há um ensino adicional sobre o perdão em conexão com o modelo de oração que ele nos ensinou. Então vamos ver, em primeiro lugar, 3 princípios de como deve ser a nossa oração
como deve ser a oração dos discípulos de Cristo. O primeiro princípio está no versículo 5. Vamos ler novamente. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então aqui nós temos o primeiro princípio. E o princípio é esse: nossas orações devem ser sem hipocrisia. Ao orarmos, não podemos ser hipócritas. Hipócritas são atores, representam um papel, se escondem atrás de um personagem fictício. Aqueles que gostavam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens, eles estavam ali representando um papel, o papel de servos piedosos de Deus. Eles estavam representando esse papel como atores. Eles se passavam por santos, mas na verdade eles não amavam a Deus verdadeiramente. Eles não queriam agradar a Deus exclusivamente. Eles não se importavam em como eram vistos por Deus, mas somente em como eram vistos pelos homens. Tudo o que lhes importava era manter a boa reputação como santos homens de Deus. Para isso, eles não poderiam demonstrar imperfeições, não poderiam demonstrar fragilidade, arrependimento, fraqueza. Eles tinham que manter aquela imagem que as pessoas faziam deles, como homens puros, imaculados, piedosos, cheios de toda sabedoria, cheios de todo conhecimento. Mas isso tudo era um verniz. Era um verniz que esconde imperfeições e faz aparecer um brilho que não é próprio deles. Mas isso Jesus fala, obviamente, em relação aos fariseus e nada tem a ver com o que nós vemos hoje em dia, não é mesmo? Não, na verdade, Jesus tanto falou para aqueles homens daquela época, como fala para mim e para você hoje. Jesus diz que os hipócritas já receberam a recompensa. E a palavra grega traduzida por recompensa, aqui no versículo 5, é sinônimo de salário. É um valor pago pelo trabalho. Ou seja, se eles se esforçaram para conseguir, por meio de suas falsas orações, a visibilidade e a admiração dos homens, o que eles na verdade merecem? Qual deve ser a paga desse esforço? A paga é exatamente aquilo pelo que eles estavam fazendo isto. Quando obtiveram o reconhecimento e a admiração das pessoas, eles receberam a recompensa, o pagamento que eles realmente queriam. E isso é tudo. Isso é o bastante. Então, em primeiro lugar, o primeiro princípio, as nossas orações devem ser sem hipocrisia. Em segundo lugar, as nossas orações devem ser secretas. Vamos ver aqui o versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O verso 6 nos revela então o segundo princípio. Ao orarmos, nós devemos fazê-lo de modo secreto, de modo particular com o Senhor. É claro que aqui Jesus não se refere ao ambiente de culto, quando nós estamos unidos junto aos demais discípulos, junto com a igreja, e nestas reuniões fazemos orações. Jesus não se refere a esse ambiente, a este objetivo do culto público.
Certamente ele também não tem em vista aqui os momentos de oração em família que podem ocorrer, e obviamente temos a companhia dos nossos queridos familiares. Ele também certamente não se refere aqui às reuniões de oração, né? Reuniões em que os discípulos se encontram para orar, né? Certamente Jesus não se refere a nada disso. Ele se refere à prática da oração particular com o Senhor. Aquele momento de busca pessoal, individual pelo Senhor. Aqueles momentos que falamos com Deus com intimidade e abrimos o nosso coração. Essas orações particulares são privativas. Devem ser feitas de um modo secreto, sem que os olhos das outras pessoas estejam percebendo. Ninguém precisa saber, ninguém nem precisa ver. É como os atos de misericórdia que nós vimos na mensagem anterior, como uma prática sigilosa. Assim como os atos de misericórdia devem ser feitos de forma sigilosa, para não atrair a admiração e os olhares de ninguém, né, para que somente Deus seja glorificado, assim também deve ser a nossa oração particular. Ela deve ser feita somente a Deus, sem a participação nem física, nem nada de ninguém. John Stott disse o seguinte: devemos fechar a porta para não sermos perturbados e distraídos, mas também para fugir aos olhos dos homens e para ficarmos a sós com Deus. Nada destrói mais uma oração do que olhares furtivos para os espectadores humanos, como também nada a enriquece mais do que o senso da presença de Deus. Pois ele não vê a nossa aparência externa, apenas o coração. Deus não vê a pessoa que está orando, apenas vê o motivo pelo qual o faz. A essência da oração cristã é buscar a Deus. Por trás da oração verdadeira está a conversa com Deus. Ao contemplar uma oração cujo coração ou cuja motivação é buscar sinceramente a Ele, a promessa de Jesus é que Deus o recompensará. E a palavra traduzida por recompensa, aqui no versículo 6, é diferente da palavra traduzida por recompensa no versículo 5. Aqui no versículo 6, o significado da palavra recompensa, a palavra grega, né, não é salário, não é pagamento pelo trabalho. O significado tem a ver com uma retribuição divina, né? O significado da palavra recompensa no versículo 6 tem a ver com uma retribuição divina por uma atitude santa do coração do seu servo. Uma retribuição que se aproxima mais da ideia de um dom gracioso de Deus do que de um pagamento pelo trabalho. Essa mesma diferenciação foi feita lá nos versos 2 a 4, quando nós estudamos sobre os atos de misericórdia. Aqueles que o fazem para serem vistos, eles já receberam o seu pagamento, o seu salário. Mas quando o fazem ignorando até para si mesmos os seus atos, recebem de forma secreta essa retribuição divina, esse dom gracioso de Deus. A promessa que essa recompensa divina, melhor dizendo, a promessa é que essa recompensa divina virá também de modo secreto. Ou seja, não se trata de um presente que possa ser exibido aos homens, para que a gente possa dizer: olha, eu orei sem hipocrisia, eu orei de forma secreta a Deus e olha a recompensa que eu recebi. Veja, não tem nada a ver com isso. Certamente Jesus tem em mente aqui os tesouros espirituais que desfrutam aqueles que buscam a intimidade do Senhor.
O Salmo 25, versículo 14, diz assim: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então nós vimos o primeiro princípio: as nossas orações devem ser sem hipocrisia. Em segundo lugar, devem ser secretas. E agora o terceiro princípio, baseado no versículo 7 e no versículo 8. As nossas orações devem ser sem repetições vazias. Vamos ler novamente, versículos 7 e 8, diz assim: E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Nos versos 7 e 8, nós temos então o terceiro princípio. As nossas orações devem ser sem repetições vazias. Se quando oramos para sermos vistos pelos homens, somos comparados aos fariseus, quando oramos repetindo palavras vazias, somos aqui comparados por Jesus com os gentios que não têm absolutamente nenhum compromisso com o Deus Criador. Jesus cita os gentios como pessoas supersticiosas, que acreditam que a repetição de palavras sem sentido podem mover, de alguma forma, o coração de Deus. Usar vãs repetições é o mesmo que repetir a mesma coisa várias vezes, usar muitas palavras inúteis, sem sentido, exprimir-se de forma confusa, seria como que tagarelar para Deus. E algo desse tipo acontece em diversas circunstâncias, diversas situações, em diversos meios. Por exemplo, os pajés de tribos indígenas, eles fazem algo semelhante a isso. Quando eles invocam as entidades que eles acreditam que podem fazer o que eles desejam. Então eles repetem as mesmas frases, falam as palavras exatamente da mesma forma, para que possam mover o mundo espiritual a favor deles. Algo também semelhante acontece nas religiões orientais, com os seus mantras. Então eles têm aquelas frases, aquelas palavras em que eles repetem, para que algo que eles desejam venha a acontecer. Isso é muito comum também no esoterismo, na astrologia. Eu estive pesquisando no Google essa semana, eu digitei no Google oração forte. Oração forte. E eu encontrei na primeira página do Google várias coisas. Eu encontrei a poderosa prece da manhã para ter um dia abençoado e feliz. Eu encontrei a oração forte para Deus te fortalecer em todas as áreas. Eu encontrei a oração poderosa da vitória total. Eu encontrei as 109 melhores ideias de orações fortes. E eu encontrei até mesmo um livro que ensina técnicas para uma oração poderosa. Tudo isso tem a ver com o esoterismo e com coisas assim. Na Igreja Católica Romana, Igreja Apostólica Católica Romana, as pessoas são ensinadas a rezar o terço, são ensinadas a rezar a Ave Maria, são ensinadas inclusive a rezar o Pai Nosso. Nós vamos ver daqui a pouco. Muitos evangélicos, à semelhança de tudo isso, quando oram, sussurram, quase que murmuram, uma série de coisas confusas. E quando várias pessoas se unem ao mesmo tempo para fazer isso, vira um ruído de vozes simultâneas que não fazem nenhum sentido. Jesus nos ensina nessa passagem, nesses versos, que nós não precisamos repetir muitas vezes as mesmas coisas por uma razão muito clara. E a razão é essa: o nosso Pai conhece as nossas necessidades antes que façamos qualquer pedido a eles.
a Ele. Um princípio aqui subjacente ao versículo 8 é que a nossa oração deve expressar a nossa total confiança na providência de Deus. Por isso, nós não precisamos repetir as mesmas coisas. Esse princípio é de que nós devemos confiar no cuidado paternal de Deus para conosco. Nós podemos sim lutar com Deus em oração. Nós podemos sim perseverar na oração. Isso é verdade. Deus nos orienta a isso, Ele quer que nós façamos isso. Mas nós não podemos sequer cogitar que Ele nos atenderá por causa da quantidade de vezes que nós repetimos algum pedido a Ele. Não podemos acreditar nisso, que é pela quantidade de vezes que pedimos alguma coisa que então nós vamos convencer a Deus de nos dar o que nós estamos pedindo. Aliás, nós não podemos também nem mesmo sequer cogitar que Ele nos atenderá por causa da quantidade de pessoas que estão unidas conosco em oração por um motivo específico. Nós podemos sim compartilhar os nossos motivos de oração, mas jamais poderemos pensar que quanto mais pessoas estiverem orando pelos nossos motivos, mais chances nós teremos de tê-los atendidos. A oração, meus irmãos, infelizmente, tem se tornado quase que um abaixo-assinado para Deus. Então, criam-se aquelas correntes de oração em que várias pessoas se unem para orar pelo mesmo motivo. Não há nenhum problema em fazer isso, contanto que nós não acreditemos que é isto que vai mover o coração de Deus. Deus tem os seus planos e projetos para a nossa vida e a vida de todo mundo. E a gente tem que confiar na providência de Deus. Então, os 3 princípios são estes. Nossas orações devem ser sem hipocrisia, devem ser secretas e devem ser sem repetições vazias. Agora nós chegamos a um segundo momento desse texto, em que temos a oração modelo que Jesus nos ensinou. Então, depois de ensinar que os seus discípulos devem orar sem hipocrisia, de maneira secreta e sem vãs repetições, nós não podemos supor que ele vai nos dar uma oração a ser repetida e repetida e repetida, como fazem os católicos, por exemplo, que rezam o Pai Nosso inúmeras vezes. Depois de dizer que as nossas orações não devem ser repetidas e repetidas e repetidas, com certeza Jesus não nos dá uma oração para ser repetida várias e várias vezes, né? A oração que Jesus nos ensina aqui a partir do versículo 9 é um modelo de oração. Um modelo que contém diversos aspectos de uma oração aprovada por Deus. E esse modelo de oração nos foi dado por Jesus não para ser repetido, mas para ser estudado, a fim de que nós aprendamos a orar. Um método muito útil de estudo dessa oração é analisar cada palavra, cada expressão que ela contém. Mas isso pode ficar para uma futura série de sermões baseado especificamente no Pai Nosso. O nosso objetivo agora tem sido estudar o Sermão do Monte como um todo, no qual contém esta oração. Então nós vamos tentar olhar para essa oração à luz desse contexto todo que nós estamos estudando. Há nesse sermão, ou melhor dizendo, nessa oração que Jesus nos ensinou, 6 pedidos. E eu acredito que os 3 primeiros ensinam que as nossas orações devem ser centradas em Deus. Então, nós vemos do versículo 9 ao versículo 10 que as nossas orações devem ser centradas em Deus. Vamos mais uma vez ler esses versículos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
Nesses versos, nós vemos aqui 3 pedidos que demonstram um coração centrado em Deus. Antes de tudo, a gente deve olhar para a expressão inicial dessa oração, a expressão Pai Nosso que estás nos céus. Através da oração, nós nos dirigimos a Deus como o nosso Pai. Esse Deus que é Pai não é somente o meu Pai, mas é Pai de todos os meus irmãos também. Por isso ele é o Pai nosso. Esse Pai que é meu, é seu e é de todos nós, todos os nossos irmãos, ele não é um homem falho como os nossos pais humanos. Ele está nos céus, porque a sua natureza espiritual, ele é santo, ele é todo-poderoso e cheio de glória. Então, Pai nosso que estás nos céus. Agora vamos olhar os 3 pedidos contidos aqui nessa primeira metade. O primeiro pedido é: santificado seja o teu nome. Ao pedirmos isto, estaremos demonstrando que nós conhecemos a santidade do nome de Deus. Nós estaremos desejando que os homens conheçam a santidade do nome de Deus. Nós estaremos demonstrando que nós temos a disposição de que a santidade de Deus se manifeste através de nós. Então, esse é o primeiro pedido. O segundo pedido é: venha o teu reino. Ao pedirmos isto, estaremos reconhecendo que Deus tem um reino, estaremos nos submetendo ao reino de Deus sobre a nossa vida, estaremos demonstrando o anseio de que o reino de Deus se torne visível ao mundo inteiro. São essas coisas que nós expressamos ao dizer: venha o teu reino. O terceiro pedido é o seguinte: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao pedirmos isto, estaremos abrindo mão do cumprimento da nossa vontade. Estaremos reconhecendo que a vontade de Deus está sobre a nossa vontade. Estaremos reconhecendo que a vontade de Deus prevalece tanto no céu como na terra. Estaremos também demonstrando satisfação na soberania de Deus. Nessa oração modelo, nós então aprendemos que as nossas orações devem ser centradas em Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é feita no céu. Mas também nós aprendemos que as nossas orações devem expressar nossa humildade. Então, nossas orações devem ser também humildes, que é o que nós vamos ver na segunda metade desse modelo de oração que Jesus nos deu, do versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui nos versos 11 a 13, nós podemos ver 3 pedidos que demonstram um coração humilde. O primeiro pedido é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Versículo 11. Ao pedirmos isto, estaremos, em primeiro lugar, buscando nada mais do que o necessário para hoje. Em segundo lugar, estaremos expressando contentamento com o suprimento diário, o suprimento de hoje. Terceiro, estaremos demonstrando a nossa disposição de trabalhar pelo suprimento diário. Quer dizer, nós não só estamos pedindo que Deus nos dê, mas estamos também nos dispondo a trabalhar para conseguir esse suprimento de hoje. E em quarto lugar, estamos reconhecendo que o pão não é só meu, mas é um pão nosso. Ou seja, se Deus dá o pão para mim, Ele dá também o pão para o meu irmão. Ou seja, se eu tenho mais
do que o necessário para hoje, significa que eu posso atender a necessidade de hoje do meu irmão. Então, são essas coisas que a gente observa aqui. O segundo pedido é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Versículo 12. Ao pedirmos isto, nós estaremos, em primeiro lugar, reconhecendo que nós somos pecadores. Precisamos reconhecer isto diante de Deus. Em segundo lugar, estaremos reconhecendo que Deus é perdoador. Ou seja, nós que somos pecadores podemos recorrer a Deus para obtermos o perdão dos nossos pecados. E, em terceiro lugar, estaremos admitindo que nós temos dado perdão a quem nos deve ou a quem nos causa prejuízo ou a quem nos ofende. E creio que aqui, nesse momento, nós podemos considerar, juntamente com esse segundo pedido que expressa humildade, os versículos 14 e 15, que dizem assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui nós temos um desdobramento daquele primeiro princípio visto no versículo 5. Nossas orações devem ser sinceras, sem hipocrisia. Seria hipocrisia nós orarmos pedindo perdão a Deus, sendo que nós mesmos não perdoamos o nosso próximo. Jesus ensina, então, que nós devemos pedir a Deus somente o que estivermos dispostos a dar ao nosso próximo. Assim como ao pedirmos pelo pão de hoje, o pão de cada dia, assim como nós, ao pedirmos o pão diário, nós devemos estar dispostos tanto a trabalhar para consegui-lo, como a dar ao nosso próximo que não possui o alimento diário, se estiver ao nosso alcance, atendê-lo, obviamente, né? O mesmo vale com respeito ao perdão. Nós devemos estar dispostos a perdoar os nossos irmãos, perdoar as pessoas, para que então nós estejamos também sinceros diante de Deus, pedindo o seu perdão. Quando perdoamos as dívidas e as ofensas de outros para conosco, estaremos manifestando um coração humilde, um coração manso, uma consciência de que nós não somos mais santos do que eles e que também nós somos ofensores de alguém, inclusive de Deus. É isso que nos leva a perdoar as pessoas. A consciência de que nós não somos mais santos do que elas. A consciência de que nós também ofendemos e causamos prejuízo às outras pessoas e muito mais a Deus. A promessa aqui é que Deus perdoará aqueles que assim procedem. Seria uma recompensa no sentido, não de um salário, como a gente já viu a diferença anteriormente, mas como de uma dádiva divina. Com toda certeza, o perdão que nós oferecemos aos outros não é uma moeda de troca para que nós mereçamos o perdão de Deus. É que ao fazermos isto, nós estaremos agradando ao nosso Pai. Ao darmos o perdão às outras pessoas, nós estaremos agradando o nosso Pai e Ele nos abençoará com bênçãos espirituais, como o perdão dos nossos próprios pecados. Ao contrário disso, se nós fecharmos o nosso coração para perdoar aos outros, nós então deixaremos de receber as bênçãos do Senhor, como o perdão, por exemplo. Aliás, só é capaz de perdoar verdadeiramente ao outro aquele. Deixa eu recapitular aqui. Aliás, só não é capaz de perdoar ao outro aquele que ainda não tomou consciência do tamanho da sua própria ofensa contra Deus. A estes,
que não compreenderam ainda o tamanho da ofensa, do pecado deles em relação a Deus, a estes também é negado o perdão. Ainda permanecem com os seus olhos vendados para o Evangelho, não conhecem o perdão de Deus. Bom, esse foi o segundo pedido, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E o terceiro pedido está no início do versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ao pedirmos isto, nós estaremos, em primeiro lugar, reconhecendo a nossa incapacidade de nos mantermos longe do mal, estaremos reconhecendo a nossa fragilidade quanto às tentações, e nós estaremos também reconhecendo que dependemos da proteção e da preservação de Deus. Ou seja, que nós não temos condições de nos mantermos firmes e santos sozinhos, sem que a graça de Deus esteja presente, nos auxiliando. E essa expressão em colchetes, entre colchetes, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, certamente essa expressão toda configura um encerramento adequado a as nossas orações, né? Que expressam tanto a centralidade de Deus quanto a nossa disposição humilde perante Ele, né? Essa expressão nos ensina que nós devemos reconhecer que o reino é de Deus e não nosso, que o poder é de Deus e não nosso, que a glória é de Deus e não nossa, e deve continuar sendo para sempre assim. Então, uma oração que termina centrada em Deus e termina expressando nossa humildade. Concluindo então, 4 coisas. Reconheça a oração como um meio de graça. Saiba que Deus te deu a possibilidade de conversar com Ele, de falar com Ele, de abrir o teu coração para Ele. Então, é um meio de graça, aproveite isso, desfrute disso, especialmente de modo particular. Não abra mão disso. Não pense você que por você estar orando junto com os seus irmãos na igreja, isso já é o bastante. Não pense você que por você estar orando com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família, no culto doméstico, você já está fazendo o bastante. Não. Você precisa ter momentos de oração particular e individual com Deus, porque a oração é um meio de graça para a sua vida de modo muito especial. Em segundo lugar, ore sem hipocrisia, ore de forma secreta e sem repetições vazias, tá certo? Não ore não tenha uma vida de oração para que as pessoas te reconheçam como alguém piedoso, alguém santo, alguém especial, alguém que tem uma oração forte. Não, não ore para isso. Não ore com este objetivo, tá? Ore de forma singela e humilde diante de Deus, com a sua porta fechada. Ore somente para Deus. Faça isso e desfrute das bênçãos que isto pode trazer, bênçãos espirituais para a sua vida, como a paz que excede todo entendimento. Em terceiro lugar, ao orar, focalize a glória de Deus. Então você está expondo os seus problemas, os seus dilemas, os seus desejos, os seus pedidos, as suas mágoas, os seus lamentos, os seus motivos de gratidão. Você está expondo tudo isso diante de Deus, mas focalize a glória de Deus. Senhor, obrigado porque eu recebi isto e isto contribui para a tua glória. Senhor, tem misericórdia do meu irmão que está sofrendo esta situação. Mas que isso seja para a tua glória enquanto ele estiver padecendo deste mal, e assim por diante. Focalize a glória de Deus. E em terceiro e último lugar, ao orar, exercite humildade. Ao orar, exercite humildade. Fale para Deus: Senhor, eu não quero nada mais do que o suficiente para hoje. Senhor,
perdoa os meus pecados, que são muitos. Perdoa este pecado específico. Perdoa aquele outro pecado específico. Senhor, tem misericórdia, porque eu falho com as minhas palavras. Quando eu disse aquilo, Senhor, eu pequei diante do Senhor. Quando eu pensei aquela outra coisa, ó Deus, Deus, eu ofendi a tua santidade. Senhor, quando eu pratiquei aquela ação com uma motivação correta, ou melhor, com uma motivação errada, Senhor, eu desagradei o teu espírito. Veja, isso é uma oração humilde. Exercite a humildade. Exercite. Né? Ah, e também reconhecendo, Senhor, eu preciso da tua proteção. Senhor, eu não tenho condições de me manter íntegro sozinho, de continuar sendo um pai, eh eh, um pai que obedece ao Senhor. Eu não tenho condições de continuar sendo um marido fiel. Eu não tenho condições de continuar sendo um pastor digno. Eu não tenho condições de continuar sendo quem eu sou ou quem o Senhor me fez ser, se o Senhor não me proteger, se o Senhor não me guardar de toda tentação. Exercite a humildade. São esses 4 pontos. Reconheça a oração como um meio de graça. Ore sem hipocrisia, de maneira secreta e sem repetições vazias. Ao orar, focalize a glória de Deus. E, por fim, ao orar, exercite humildade.